Questão 69 da Unesp 2022, Exatas e Humanidades. Mineração oceânica. A abundância de lítio na forma de íons nas águas dos oceanos é cerca de 5.000 vezes maior do que na crosta terrestre, o que tem aí estimulado a mineração oceânica. No entanto, apesar de mais abundante nas águas dos mares do que na crosta terrestre, o lítio nos oceanos está presente em concentrações extremamente baixas, cerca de 0,2 partes por milhão, ppm. Íons maiores, como sódio, magnésio e potássio, estão presentes na água do mar em concentrações muito mais altas do que do íon de lítio mais um. Isso tem inviabilizado a extração de lítio dessa mistura, de forma técnica ou economicamente viável. Esse desafio acaba de ser vencido por uma equipe de pesquisadores da Arábia Saudita, que utilizam uma célula eletroquímica contendo uma membrana cerâmica porosa, que permite, então, a passagem dos íons de lítio, mas bloqueia eficientemente os íons de outros elementos citados. Bom, é claro que esses íons, essas formas aí iônicas, são encontradas justamente na forma iônica porque nós temos os metais da família 1A, principalmente eles, extremamente reativos com água. Então, eles reagem violentamente, não poderiam ser, então, encontrados na sua forma metálica, né? Ele está comparando aí, organizando em ordem crescente de tamanho os íons maiores que o lítio citados no texto tem-se. Então, ele quer comparar o raio iônico das espécies que ele citou. Então, pegando aqui no texto, nós temos íons maiores, ele começa aqui, como o sódio, o magnésio e o potássio. O que nós precisamos, então, é comparar o tamanho deles em relação aqui à sua configuração eletrônica. Então, Na+, a gente vai lá na tabela periódica, que está na última parte da prova, a última folha da prova, verificamos que o número atômico dele é 11, sendo assim, na forma de cátion, ele tem um total de 10 elétrons. E a sua configuração eletrônica indica um S2, 2S2, 2P6, ele tem um total de duas camadas. A camada K, representada aqui pelo nível 1, e a camada L, representada pelo segundo nível. Bom, aí na sequência ele fala para a gente o sódio, o magnésio. Nós temos o magnésio, ele apresenta número atômico 12, e ele é da família 2A, ele é um metal alcalino terroso. Sendo assim, quando transforma-se num cátion, ele perde os 2 elétrons da sua camada de valência, e consequentemente vai apresentar 10 elétrons também. Sendo assim, a sua configuração eletrônica é exatamente igual em relação à configuração eletrônica do íon de sódio+. E o último cátion que ele coloca para a gente fazer a comparação é o potássio. O potássio tem número atômico 19, mas é da família 1A também, então vai perder um elétron, encontrando-se aí um total de 18 elétrons na sua eletrosfera. Fazendo a configuração eletrônica, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, totalizando então os 18 elétrons. Bom, note que como nós estamos comparando as três formas iônicas, aquela que apresenta o maior número de camadas, consequentemente vai ter o maior raio. No primeiro dos dois casos, nós temos nível 1, camada K, nível 1, camada K. Nível 2, camada L, nível 2, camada L. E no nosso último exemplo, nós temos aqui o potássio, camada K, camada L e camada M. Quando eles apresentam o maior número de camadas, então ele já vai ter o maior raio, tudo bem? O potássio tem que ser o último da fila aqui. Nas alternativas, então a gente já pode cancelar a letra B, porque o potássio tem que ser o último. Nós podemos também aí cancelar a alternativa letra D e também a alternativa letra E. Ficamos com duas possibilidades, olha que maravilha. Agora, em relação a essas duas espécies aí que começa a dar confusãozinho. Se você assistiu às aulas de propriedades periódicas, deve ter visto lá na comparação aqui, especificamente, olha, esses dois camaradas a gente pode comparar. Eles têm o que em comum? O mesmo número de camadas. Então, para o mesmo número de camadas, quanto maior for o número atômico, maior será a atração do núcleo pela eletrosfera e, consequentemente, menor raio é o que nós vamos ter. Então, nesse caso, o magnésio 2+, por ter um número atômico maior em relação ao sódio para o mesmo número, duas camadas, vai apresentar um menor raio. Então, a gente começa por magnésio, terminando em potássio.
começando em magnésio e terminando em potássio, ficamos na alternativa letra C. É uma questão bacana essa daqui da Unesp, da Exatas e Humanidades, porque a gente tinha que saber, nas propriedades periódicas, contar o número de camadas para saber quem tem o maior raio. Maior raio, aquele que tem o maior número de camadas. E para as espécies que apresentam o mesmo número de camadas, a comparação é, quanto maior for o número atômico, mais ele atrai o mesmo número de camadas e o seu raio, então, diminui. Beleza? É isso aí. Comente se você achou essa questão fácil, média ou então difícil. E a gente vai para a próxima questão, questão 70 aí da Unesp 2022. Tá lá.